Vamos à curiosidade de hoje. Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, afirmam que falar ao celular andando muda a maneira como a pessoa respira. Segundo o estudo, o corpo humano foi projetado para expirar quando os pés tocam o chão, pois isso ajuda a proteger a coluna de abalos repentinos. Mas quando a pessoa fala e anda simultaneamente, ela está impedindo esse padrão de respiração, deixando a coluna mais suscetível a contusões. A pesquisa realizada na Escola de Ciências da Saúde e Reabilitação da Universidade de Queensland utilizou um grupo de voluntários que passaram por testes caminhando em esteiras. Um grupo caminhava em silêncio enquanto o outro andava e falava. No estudo, os cientistas mediram a atividade nos músculos do tronco, que protegem a coluna. Eles descobriram que esses músculos funcionavam normalmente nos voluntários que caminhavam sem falar. Mas esse mal não afeta só pessoas que falam ao celular andando. Segundo os cientistas, uma simples conversa em uma caminhada rotineira também pode prejudicar a coluna. Hoje eu converso com o sexólogo Cleilton Rocha e nós vamos falar sobre terapia sexual. Como é que funciona a terapia sexual? Ela trata problemas emocionais? A terapia sexual é uma divisão da sexualidade humana de forma complexa. A sexualidade humana ela pode ser dividida no educador sexual, é o que fala, é o professor que comenta em sala de aula, dá explicações sobre a sexualidade. O terapeuta sexual é aquele que trata de forma específica a doença X, Y ou Z, doença psicogênica. E o sexólogo social é aquele que fala do sexo em se tratando da sociedade, da aceitabilidade disso no social. Mas todos eles são sexólogos, são profissionais que abordam a sexualidade humana. E quais são os problemas sexuais mais frequentes? Eu costumo reconhecer no sexo masculino a ejaculação precoce no jovem até 29 anos aproximadamente, é o que mais procura o nosso consultório. E na mulher, a falta de desejo associado muito à ausência de prazer. Quando o assunto é sexo, existem muitos tabus e preconceitos. O que fazer para quebrar esse bloqueio que algumas pessoas têm em procurar ajuda? Isso é uma coisa que vem desde dos avós, dos pais, e tem a ver muito com a criação que é dada às pessoas. Sexo é uma coisa que não se fala. Claro que também, muito inserido nisso está a igreja. A igreja também passou esses valores às pessoas. E, em função disso, as pessoas aceitam o sexo como tabu, ao invés de ver o sexo como uma coisa normal, que de fato é. Em que momento a ajuda de um profissional é necessária? Quando perceber, quando há falta de satisfação na atividade sexual, ou perceber que não está conseguindo dar prazer à parceira ou ao parceiro na atividade sexual. Então deve ser feita uma investigação de forma multidisciplinar, que é associado ao profissional médico, na mulher a ginecologista, no homem o urologista, para ver as doenças biogênicas, e para o sexólogo, para o terapeuta sexual, a doença psicogênica. A terapia sexual, ela pode associar o uso de medicamentos ao tratamento? Pode, e às vezes até precisa, pela questão da autoestima do casal. O que é que acontece? A falta do sexo no casal pode trazer até problemas maiores para o casamento. E aí o urologista, o médico urologista é o único que pode fazer a prescrição medicamentosa, claro, o único, desde que seja dentro da profissão médica, mas o cardiologista também às vezes faz isso, e outros profissionais médicos fazem, o psiquiatra às vezes faz, mas enfim, é o médico quem pode fazer essa prescrição, não outro profissional. Com a intervenção medicamentosa, bastante conhecida já no mercado, para
a ereção. E aí a gente melhora o trato sexual. E aos poucos a gente vai retirando a medicação da mesma forma que o próprio paciente vai tendo a autoconfiança e conseguindo a ereção por si só. Tem muitas pessoas que têm receio, ficam com vergonha, inclusive, e imaginam o que eu vou dizer quando chegar ao consultório. Você já deve ter vivenciado isso. Muito. É muito comum isso daí. No consultório as pessoas vêm e eu, ao atender, quando dizem que tem alguma dificuldade sexual, eu já inicio dando os parabéns. Porque o primeiro o primeiro tabu dele foi vencido, que é a procura de ajuda. É o mais difícil. E depois que ele chega ao consultório, aí já vem uma outra dificuldade, que é falar sobre o problema. Imagina falar para um profissional que naquele momento, ainda que seja profissional, ele vê como um homem ou como uma mulher. Como é que eu vou falar da minha dificuldade de sexo para uma mulher? Ou da minha dificuldade de sexo para um homem? Então eles às vezes fazem essa confusão do profissional com um cidadão comum. E aí é mais um tabu a ser vencido, mas que com o continuar do tratamento, se bem feito, se bem aceito pelo profissional que está atendendo, ele tende a dirimir esses tabus e aí o tratamento vai e muito bem. Com bons resultados, inclusive, graças ao bom Deus, né? E ao próprio paciente também. Quem é que procura mais, o homem ou a mulher? O homem, ele vem muito, geralmente ele vem com a esposa, com a parceira. Por quê? Porque quando a dificuldade é na ereção, na ejaculação, ele não consegue esconder. Diferente da mulher. A mulher às vezes consegue esconder a sua dificuldade na sexualidade do esposo. Se ela é uma mulher que é anorgásmica, se ela não consegue chegar ao orgasmo, ela pode simular. E aí o marido não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, às vezes ela vem sozinha em busca do tratamento. E nesses casos, você recomenda que o casal vá junto à terapia? Na minha formação, a gente aprendeu em Brasília que o problema, embora esteja instalado em um dos parceiros, em um dos cônjuges, mas o problema ele é do casal. Então eu trato o casal, porque por mais que esteja instalado uma dificuldade sexual em uma das pessoas, mas o problema é do casal. Ambos sofrem pelo mesmo problema. Então sempre o casal. Claro que no tratamento pode haver um momento em que a gente escuta uma das vezes só um parceiro, ou então na outra vez a parceira, a gente às vezes faz, mas geralmente os dois juntos. Qual a mensagem que você deixa para aqueles que têm ainda esse certo bloqueio em falar sobre o sexo um com o outro? Para as pessoas que precisam de ajuda e têm essa resistência em procurar? Eu deixaria o seguinte, o sexo é uma coisa normal, antiga, e não somente como a igreja disse que é só para procriar. O sexo é bom para o nosso estado físico e emocional. Faz bem à nossa saúde física e mental. Então, se a gente estar bem com o sexo, melhor ainda com mais sexo. Eu encerraria assim, deixando essa mensagem. Okay. Até porque a ausência do sexo pode causar a atrofia não física, mas atrofia emocional no sentido de que costuma-se dizer, a gente já tem uma certa idade, então a gente já não tem mais que fazer isso. Então o ideal é sempre fazer, que quanto mais se faz, mais se quer. Isso está provado cientificamente. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem potencial para fazer cada vez melhor. E enfatizar que sexo não tem idade. E sexo não tem idade, claro. A gente atende também a muitos casais da terceira idade, que graças a Deus estão tendo bons resultados, sem precisar da medicação. A seguir, gastronomia é diferencial no setor hospitalar e as empresas estão cada vez mais atentas às preferências dos clientes.